Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Estar na presença do Pai. Hoje é um culto de ensino da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar os nossos corações mais e mais, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 7. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 13, verso 7. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus. Gênesis capítulo 13, verso 7 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E escolheu o melhor, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecados contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de herdar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Nós estaremos discorrendo um pouco sobre Ló, quem foi, o que ele fez, as consequências que vieram para a vida dele, segundo as suas práticas, e segundo o que ele fez e aquilo que ele herdou. E para parafrasear, ou até mesmo dar um tema para esta mensagem de hoje, diríamos que o tema seria desejando tudo, mas perdendo tudo. Desejando tudo, mas perdendo tudo. Nós vemos que a história de Ló é uma história de alguém que almejou no começo riquezas, almejou grandes coisas. Os seus olhos olharam ali para as campinas, para as terras onde estava Sodoma e Gomorra, e ele habitou, ou melhor, ele desejou habitar lá, ele desejou ir para lá. E nós bem conhecemos e sabemos que
Sodoma e Gomorra era uma terra onde havia muitos pecados contra o Senhor, onde havia muitas práticas que não agradavam a Deus, muitas práticas que não agradavam ao Senhor, que não agradavam a Deus. E através desta palavra nós extraímos algumas lições para nossas vidas. Temos alguns ensinamentos para nossas vidas no caminho do Senhor, enquanto estamos servindo ao Senhor, enquanto estamos servindo a Deus, enquanto estamos na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. E nós vemos que nesta palavra, o coração de Jó, ou melhor, de Ló, estava dividido. Ele almejava várias coisas para a sua vida, ele almejava desejos para a sua vida, ele almejava as coisas para a sua vida, mas nada ele tinha contentamento, mas nada havia contentamento para ele. Nós vemos no versículo 10 que a palavra do Senhor vai nos dizer: ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Jó, ou melhor, Ló, quando olhou para aquelas terras, olhou para aquelas campinas, então Ló admirou-se. Veio a tentação sobre a vida de Ló, porque primeiro começou com os seus olhos, quando ele olhou, quando ele viu, ele sentiu o desejo de estar ali, ele sentiu o desejo de ir até aquelas campinas, ele sentiu desejo, ele sentiu vontade de ir até aquelas terras, de habitar ali, de estar ali naquele lugar. E assim é com as nossas vidas, e assim são com as vidas das pessoas, que quando olham para algo, seja material, seja algo físico, seja o que for, são atraídas pelo desejo, seja da tentação, seja da riqueza, seja das coisas materiais. Os olhos atraem coisas para a vida das pessoas. Os olhos atraem coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não agradam a Deus. Os olhos atraem a inveja. Os olhos atraem o ciúme. Os olhos atraem a contenda. Os olhos atraem a fofoca. Porque aquilo que se vê, aquilo que se observa, então formaliza na mente da pessoa algo. E se a pessoa assim não estiver firme na presença do Senhor, na presença de Deus, dá lugar ao adversário. A partir do momento que aquilo se forma na mente da pessoa, no QI da pessoa, ela já está errante diante de Deus. Ela já está errando diante do Senhor. Os olhos atraem ao ciúme, aquilo que se vê, a inveja, aquilo que se vê, sente vontade de ter porque o outro tem, ou porque o outro faz. Para a inveja produzir, para a inveja frutificar, primeiro precisa ver. Muitas das vezes ouvir e muitas das vezes ver, mas no contexto da palavra que estamos falando nesta noite, é sobre o ver. A pessoa vê o que a outra tem, o que a outra faz, e começa a brotar no coração da pessoa, frutificar no coração da pessoa a inveja. A pessoa vê o que a outra pessoa exerce, faz ou pratica, ou com quem anda, e começa a nascer o ciúme na vida da pessoa.
Assim foi com Ló. Ele olhou para as campinas, ele olhou para as terras e viu, se maravilhou-se aos seus olhos. Mas ele se esqueceu das práticas que ali aconteciam, dos pecados que ali acontecia naquele lugar, as práticas daquele povo naquele lugar. Então Ló, ele foi tentado. Veio a tentação sobre a vida de Ló. Então nós sabemos que qualquer coisa que nós olhemos, ou que nós venhamos fixar os olhos, há de gerar uma tentação nas nossas vidas. Porque muitas das vezes tende às paixões mundanas, aos desejos carnais. A tendência muitas das vezes são essas para nossas vidas. E o que nós olhamos, e o que nós fixamos os nossos olhos, então traz uma conexão para nós, traz uma conexão para a vida da pessoa, que tanto vai tender ao bem, como vai tender ao mal. A tendência tanto é para o bem, como é para o mal. A tendência daquilo que vemos, a tendência daquilo que olhamos. Na vida de Ló foi para o mal. Nós vamos ver no decorrer da palavra do Senhor, nós vamos ver no decorrer do ensino da palavra de Deus sobre a vida de Ló. Mas para que nós venhamos entender sobre essa conexão, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 João, primeira epístola universal de João, capítulo 2, verso 16, da seguinte maneira. Graças a Deus. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, verso 16, a palavra do Senhor vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então aquilo que é visto e causa algo mal não é de Deus. Aquilo que é praticado na carne e não causa agrado a Deus, é do mal. Aquilo que se vê com os olhos, mas não agrada a Deus, é do mal. Não é do Pai, mas sim do mundo. Aquilo que vemos, aquilo que olhamos, aquilo que praticamos, aquilo que ouvimos, se não tem proveito nenhum para a nossa edificação espiritual, então não vem de Deus. E não é de Deus, mas sim do mundo. É o que a palavra do Senhor diz. Juntando com a soberba, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Para que nós venhamos entender isso. Que aquilo que falando acerca do ver, do olhar, dos olhos. Aquilo em que os nossos olhos são fixados. Aquilo que a nossa visão é fixada pode nos trazer uma conexão tanto para o bem como para o mal. Pode nos trazer uma prática tanto para o bem quanto para o mal. Pode nos trazer algo de Deus como algo do adversário. Falando acerca do olhar, falando acerca do ver. Mas nós vamos ver outra coisa que Ló praticou, outro desejo que Ló teve, que foi a sua separação. No verso 11, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, o que acontece? Ló escolheu o caminho fácil. Ló não quis ficar ao lado de Abrão, que era servo de Deus, era servo do Senhor. Ló se apartou de Abrão para seguir o seu próprio caminho, para seguir aquilo que ele talvez tinha na sua concepção como algo bom, como algo que ia trazer resultados bons. Por isso a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: e há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Mas o seu fim são caminhos de morte.
que são caminhos que são tomados pela própria pessoa sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor. Quantos que têm entrado pelo caminho fácil? Quantos têm entrado pelo caminho da perdição? Quantos têm entrado pelo caminho que leva a algo fácil, que traz satisfações mundanas, de desejos mundanos, carnais? Mas a palavra do Senhor, ela é muito objetiva. Que há caminhos que para o homem parecem direitos, há caminhos que para o homem parecem que vai ter resultado, que vai ser bom, que vai ser de bênção. Mas o fim são caminhos de morte, assim como Ló, quando se separou de Abrão, quando pegou o caminho que ele tinha como caminho fácil e se separou do homem de Deus. E se separou do homem do Senhor, que era servo de Deus, que era servo do Senhor. E quantos têm tomado caminhos por aí? Quantos têm trilhado caminhos que não traz salvação? Caminhos que não traz alegria? Caminhos que levam para a perdição? Caminhos que levam para a condenação? Caminhos que não traz alegria nenhuma. Mas a pessoa, há uma tendência na vida da pessoa. A pessoa se acostuma a seguir aquele caminho. A pessoa se acostuma a praticar as coisas. A pessoa se fecha na sua zona de conforto e se acostuma com aquilo. Então nós vemos que Ló tomou este caminho fácil e se separou de Abrão. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 12, da seguinte maneira, para nossas vidas nesta noite: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Que não venhamos ser negligentes com aqueles que servem ao Senhor, com aqueles que têm a verdadeira fé em Deus, mas que venhamos ser imitadores destes e daqueles, que venhamos ser imitadores daqueles que servem a Deus, que têm uma vida com o Senhor, que têm uma vida com Deus, que têm uma vida no altar do Senhor. Quantas pessoas que nós temos por referência? Eu gosto de ouvir o pregador fulano. Eu gosto de ouvir o pregador Beltrano. Por quê? Porque vemos que a pessoa é íntegra e tornamos imitadores. Porque sabemos que aquilo que a pessoa está fazendo está levando ela à bênção de Deus. E se nós praticarmos e fazermos, também seremos abençoados por Deus. Mas Ló separou-se do homem de Deus. Ló separou-se de Abrão e decidiu seguir o seu próprio caminho. E decidiu seguir a sua própria jornada, os seus próprios passos. Então nós vemos este conselho para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, que nós devemos imitar a fé daqueles que fazem a obra do Senhor, pregam a palavra de Deus e que sabemos e conhecemos que tem uma vida íntegra, uma vida no altar do Senhor, uma vida no altar de Deus. Então nós vemos na vida de Ló isto que ele fez, isto que ele praticou. E a terceira coisa que ele fez foi a sua escolha. No verso 12, a palavra do Senhor vai nos dizer: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. A tendência da vida de Ló é que ele teria uma vida fácil, uma vida à vontade naquela terra,
naquele lugar. Mas mal saberia ele que ele pagaria pelas suas escolhas, que ele iria pagar um preço pela sua escolha, por se separar do homem de Deus, por tomar as suas próprias atitudes e por habitar numa terra impura. E por habitar num lugar impuro. Então nós vemos a primeira parte deste estudo, as lições das atitudes de Ló. As lições que Ló traz para nossas vidas. Que nós não venhamos praticar o que ele praticou, o que ele fez, mas que venhamos tomar decisões, seguir caminhos que a qual a direção de Deus vem estar em primeiro lugar. A qual a vontade de Deus vem estar em primeiro lugar. O querer do Senhor vem estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas como servos do Senhor, como servos de Deus. Porque para isso nós estamos servindo ao Senhor. Para isso nós estamos na presença de Deus. Mas nós bem sabemos que Ló é um crente que acreditava em Deus, acreditava no Senhor, era um homem justo, mas era afligido por causa da maldade dos sodomitas. Era, vamos dizer aqui, era envergonhado, ou melhor, perseguido, ou injustiçado pelo pecado daquele lugar, pelo pecado de Sodoma, pelo pecado dos sodomitas. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, verso 7, da seguinte maneira: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O livramento que Deus trouxe a Ló, quando Deus pediu que Ló saísse daquele lugar, que Ló deixasse aquela terra, mas ele acabou tendo uma cegueira espiritual pelas riquezas, pela honra que aquela terra trazia até a ele, ou oferecia até Ló, as riquezas, a honra e muitas coisas materiais que tinha ali e eram ofertadas a ele, e eram oferecidas para Ló, e eram oferecidas para ele. Então a palavra nos diz no livro de 1 Timóteo, buscando aqui algumas referências, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, a palavra do Senhor diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então tudo que Jó viu, ou melhor Ló, acostumar a falar Ló com Jó, nós sempre pegamos bastante em Jó, mas Ló, aqui precisamente nesse estudo, nessa história, nós vemos que Ló queria, os seus olhos estavam desejantes, estava desejando a riqueza, estavam desejando as coisas materiais, a honra, a soberba daquele lugar. Mas a palavra do Senhor diz que porque muitos, por amar ao dinheiro, as riquezas, têm se desviado da fé, têm deixado a fé, têm deixado a presença do Senhor, têm deixado a presença de Deus. Então nós vemos que coisa maravilhosa é aprendermos da palavra do Senhor, é aprendermos da palavra de Deus. No verso 13 vai falar sobre a separação, sobre os companheiros de Ló. O verso 13 diz: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha quem eram os companheiros de Ló. As pessoas daquele lugar
As pessoas que habitavam naquele lugar eram pessoas pecadoras, pessoas que não agradavam ao Senhor. E Ló estava ciente disso. Ló sabia do estilo de vida daquelas pessoas. Ló sabia do estilo de vida daquelas vidas, daquelas pessoas que ali habitavam, o estilo de vida mau dos sodomitas. Mas mesmo assim, ele ignorou os perigos que ele podia correr, porque ele talvez achava, não, eu vou para aquele lugar, mas eu não vou me corromper. Eu vou para aquela cidade, mas eu não vou me corromper. Eu vou para aquela terra, mas eu não serei manchado. E mal sabia ele do preço que ele ia ter que pagar. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Foi o que aconteceu com Ló quando ele habitou naquela terra, quando ele esteve naquele lugar. Muitos que habitavam ali, muitos que estavam ali, quis e fez com que ele mudasse de vida. Fez com que ele olhasse para as coisas materiais e até mesmo que induzisse a ele a tornar um praticante dos pecados que eles praticavam. Fizesse com que ele praticasse aquilo que eles praticavam. E assim é nos dias de hoje. E assim também acontece nos dias de hoje. Quantas conversas que sopram em nossos ouvidos para nos desviar do mal? Quantas conversas que sopram nos nossos ouvidos para nos tirar da presença do Senhor, para irmos para as coisas mal, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que não agradam ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz no livro de Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes, que muitos estão dentro da casa do Senhor, muitos estão dentro da casa de Deus, muitos estão na presença do Senhor, mas têm a mente fraca. Tem a mente fraca, tem o pensamento fraco. Aonde uma conversa errada, aonde uma palavra que alguém diz, ou uma palavra que alguém fala, já é motivo para que a pessoa venha distanciar dos caminhos do Senhor, venha sair da igreja, venha estar fora da casa de Deus. Porque muitos hoje, nos dias de hoje, se corrompem, se saem da igreja, deixam a presença do Senhor e até mesmo se desviam por causa de conversas, por causa de contendas. Podemos aqui conjecturar que as más conversações podem ser contendas, podem ser fofocas, podem ser coisas que não agradam a Deus, coisas que não agradam ao Senhor. Porque muitos hoje deixam a igreja, hoje muitos deixam a presença de Deus por causa muitas das vezes de conversas, por causa de muitas conversas fiadas, coisas que não é verdade, coisas que não são verídicas. E quantos que distanciam das igrejas, quantos que distanciam da presença do Senhor, metendo pau no pastor, metendo pau no irmão, metendo pau no obreiro. Por isso a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas aquele que serve ao Senhor, mas aquele que está na presença de Deus e que tem uma vida no altar do Senhor, que tem uma vida no altar de Deus, não se deixa levar por essas más conversações. São vigilantes, têm intimidade com Deus, têm intimidade com o Senhor. Talvez alguém chegue para falar alguma coisa e falar, irmão, por favor, isso não edifica. Ah, mas fulano fez isso, mas o pastor fez aquilo. Isso não edifica. Isso não traz edificação. Nós precisamos ser
nós precisamos ter estratégia e precisamos ter a vida no altar do Senhor para que essas coisas não venham fazer as cabeças dos crentes, dos cristãos. Nos dias em que nós estamos vivendo, já está difícil trazer uma alma para os caminhos do Senhor, já está difícil trazer uma alma para os caminhos de Deus. E muitos que estão dentro da casa do Senhor ainda têm a mentalidade fraca e que acreditam no que ouvem ou no que vê. Muitas das vezes no que ouve, falando acerca das más conversações, no que ouve, no que é falado, e não tem verdade alguma, e não tem prova alguma, e não é verídico. Por isso precisamos estar a cada dia vigilantes na presença do Senhor, renovados e fortalecidos na presença do nosso Deus, na presença do nosso Pai. Ló sabia do costume daquele povo. Ló sabia do modo que aquele povo vivia, das práticas daquele povo, do modo em que aquele povo estava na presença do Senhor, praticavam diante da presença do Senhor. É como se fôssemos fazer aqui uma ilustração. Ló, ele viu o buraco e mesmo assim caiu nisso. Ló, ele viu a maldade, ele viu o pecado daquele povo e mesmo assim quis ir para aquele lugar, e mesmo assim quis ir para aquela terra. Agora falando sobre a casa de Ló, nós vamos ver na palavra do Senhor que a casa de Ló foi tristemente destruída. E há uma frase que nós precisamos guardar no nosso coração, que nós precisamos guardar na nossa vida com Deus, que há ganhos inúteis e terríveis perdas. Há ganhos inúteis e terríveis perdas. Ganhos inúteis que não para nada servem. Para nada serve para a vida das pessoas. E perdas terríveis em consequência dos ganhos. Em consequência dos ganhos. Então nós vamos ver no capítulo 14, a palavra do Senhor vai nos contar da guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra de 4 reis contra 5 reis, a palavra vai nos dizer sobre quando Ló foi capturado pelos inimigos. Quando Ló foi capturado em uma guerra com os inimigos de Sodoma e quase perdeu tudo. A palavra vai nos dizer no decorrer do capítulo 14 sobre a guerra de 4 reis contra 5. E vai nos dizer a partir do verso 12 sobre quando Ló é levado cativo. Quando Ló é levado preso. Então nós vemos aqui a primeira perda na vida de Ló. Em decorrer do que ele praticou lá atrás. Em decorrer do que ele fez lá atrás. Primeiro, ele foi preso. Ele foi levado cativo, junto com os sodomitas, junto com aquele povo que talvez ele julgava um povo bom, ou que ele sabia que era um povo que praticava o pecado, um povo pecador. Então a primeira coisa que aconteceu na vida dele foi que ele foi preso, ele foi levado cativo. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Abrão, juntamente com 318 homens valentes, foram e salvaram a Ló. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ló foi salvo, que Ló foi liberto por Abrão e pelos 318 homens valentes. E quando Abrão soube que Ló tinha sido preso, que Ló tinha sido levado preso, então Abrão reuniu todos estes homens e foram em busca de Ló. E foram em busca da liberdade de Ló. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 14, verso 14 assim:
Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Ló foi liberto por Abrão e pelos 318 criados de Abrão, que eram homens valentes. Então, a primeira consequência das atitudes de Ló foi, ele foi preso. Ele foi preso. Então nós vemos que Ló teve uma ótima posição. Ló ganhou uma ótima posição. No capítulo 19, a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor vai nos falar acerca dos 2 anjos em que Ló recebeu em sua casa. Os 2 anjos em que Ló recebeu na sua casa, os 2 homens que Ló recebeu. E nós vamos ver que estes anjos foram até a casa de Ló. E a palavra vai nos dizer que ele chamou para que esses homens entrassem na sua casa. E fez um banquete, bolos e comer. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa nas nossas vidas. Nunca é uma desculpa fazer o mal, a fim de ser capaz de fazer o bem. Nós só fazemos o mal se nós quisermos. Nós só praticamos o mal se eu querer, se você querer, se nós quisermos. Porque nós temos a oportunidade de fazer o bem. Nós temos a oportunidade de praticar o bem na nossa vida. Ló ganhou uma grande fortuna. Ló ganhou uma grande riqueza, mas perdeu a sua preciosa família. Moravam tudo numa casa, numa mesma casa. E mesmo assim eram como se fossem estranhos. Eram vistos como se um não conhecesse o outro. Como se um não tivesse conhecimento do outro. Se tornou uma família com relações entre pais e filhos. Uma relação que não tinha entre pai e filhos. Uma aliança quebrada entre pais e filhos. Nós vemos as consequências das atitudes de Jó, dos desejos de Ló, meu Deus. Os desejos de Ló. Como é difícil quando a pessoa pratica coisas sem uma direção de Deus, sem uma direção do Senhor. Quando são realizadas práticas, quando são realizadas coisas que a pessoa sabe, conhece, e tem o conhecimento que não vai dar certo, mas vai lá e faz. E tudo tem um preço a se pagar nessa vida, das nossas práticas, daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. E além de pagarmos nessa vida, a palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Quer façais o bem ou o mal, teremos que dar conta do que nós fazemos e do que praticamos. E para entrarmos aqui na reta final do nosso estudo nesta noite, nós vamos ver que o que Ló passou, o que Ló praticou, tudo isso se tornou vergonha para ele. Tudo isso se tornou vergonha sobre o olhar de todos, sobre a presença de todos. Então nós precisamos olhar, nós precisamos ter visão daquilo que nós fazemos, daquilo que nós temos desejos em praticar, daquilo que nos vem à vontade de fazer. Nós precisamos ver
e pensar no que vai resultar lá na frente, no que vai acontecer lá na frente. Nós vemos quando as lições valiosas e quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. E essas 5 cidades estão ali no versículo 2 do capítulo 14, que a palavra do Senhor vai nos dizer sobre, da seguinte maneira, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. As 5 cidades que Deus decidiu destruir. As cidades daquela planície, daquele lugar. E nós vamos ver ainda mais e mais consequências. No capítulo 19 e no verso 14, a palavra do Senhor vai nos falar sobre as filhas, ou melhor, sobre os genros e sobre as filhas de Ló. Os genros de Ló que preferiram ficar em Sodoma. Não quiseram ir junto com Ló e as suas filhas. A palavra do Senhor diz no verso 14 do capítulo 19: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus filhos. Por mais que Ló quisesse ali fazer uma boa ação, mas a vergonha veio sobre ele. Os genros zombavam dele. Os genros ali davam risada na cara de Ló. Porque Ló foi tido como zombador quando quiser anunciar o que Deus iria fazer naquele lugar. Quando quis anunciar a destruição de Deus naquele lugar. E como se isso não bastasse, a história vai nos dizer que Ló foi arrastado daquele lugar. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma. No versículo 15 do verso 19, a palavra do Senhor vai nos dizer: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Os anjos tiveram que tomar nas mãos das filhas de Ló, tiveram que pegar nas mãos das filhas dele, na mão de Ló, da sua esposa, e tirar eles daquele lugar. O Senhor foi misericordioso para com Ló. Embora tudo que ele tivesse feito, tudo que ele tivesse praticado, a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor é bem objetiva no verso 15, no verso 16, aliás, que fala que aqueles varões lhe pegaram pela mão da sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, porque o Senhor foi de misericórdia para com Ló e o tiraram para fora da cidade. Porque Ló não queria sair daquele lugar. Mas o Senhor teve compaixão e enviou seus anjos para que o tirassem, ele, as suas filhas e a sua mulher. E nós sabemos que até o último minuto, ele ainda se demorou, ele ainda insistiu em ficar ali. Mas através da misericórdia do Senhor, aqueles varões o tiraram, ele, sua esposa e suas filhas, daquela cidade. Então nós vemos que coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos que nós extraímos para a nossa vida. Nós vamos ver sobre a mulher de Ló, quando o Senhor ordenou que eles não olhassem para trás, para quando a cidade estivesse sendo destruída, aquele lugar estivesse sendo destruído, e a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, está lá até hoje.
olhando para trás. Desobedeceu a ordem do Senhor, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a palavra do Senhor. As filhas de Ló, aliás, as filhas virgens de Ló, rejeitaram a herança espiritual que tinha na vida dele. Rejeitaram a herança divina, a presença que havia, a presença de Deus que havia na vida de Ló. Elas rejeitaram. Abrão era seu parente e teve influência na vida deles. Teve influência divina sobre eles. No entanto, as filhas de Ló agiram pior do que as mulheres pagãs. Praticaram algo pior do que o povo que habitava naquela cidade. Intoxicaram o pai de vinho, deram de vinho para o pai, para Ló, o intoxicaram. E um dia, uma das filhas se deitou com Ló, para que, na concepção delas, para que houvesse semente de Ló sobre a terra. Uma se deitou com Ló num dia, e no outro dia, a outra filha intoxicou Ló novamente de vinho, e o deitou com ele, e o levantou sem que ele visse. Está ali no capítulo 19, no verso 31 ao verso 35, que fala assim, eu vou ler para os irmãos. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai. Naquela noite veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Que coisa terrível! Uma conspirou com a outra. Não, vamos dar o vinho para o nosso pai. Vamos dizer na linguagem de hoje, vamos embebedar ele, para que nós venhamos se deitar com ele, e para com que a semente venha continuar sobre a terra. Então, o retrato do passado de Ló foi de um homem embriagado, um homem que cometeu o incesto, que foi se deitar com as suas filhas. O incesto, que é pecado perante Deus, perante o Senhor. E os netos de Ló, filhos / netos, vamos dizer assim, que foram Moabe e Amon, que se tornaram espinhos recorrentes da descendência de Abrão, ou seja, se tornaram o povo israelita, a nação israelita, a descendência de Abrão. Então estes foram as coisas tristes que aconteceu na vida de Ló, segundo as suas práticas, segundo os seus desejos, resultaram em todas estas coisas. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, soa aquela pergunta para mim e para você: o que temos? Ou melhor, o que temos colhido das nossas práticas? O que temos aproveitado das nossas práticas? Tem trazido alegria ou tristeza para a nossa vida? Tem trazido bem ou mal para as nossas vidas? Então que você guarde esta palavra nesta noite no seu coração, em nome de Jesus. Você que tem a sua oferta, é só depositar aqui no altar, aqui no púlpito do altar do Senhor, e nós estaremos orando nesta noite e agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer.
Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer. Meu Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel na minha vida. O Senhor é fiel na vida da tua igreja, do teu povo. Meu Deus, e que venhamos tornar vigilantes a cada dia. A cada, meu Deus, manhã possamos nos tornar vigilantes. Pai, que não venhamos praticar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não agrada a Ti, aquilo que não traz proveito nenhum para nossas vidas. Meu Deus, que venhamos nunca desviar da Tua presença, nem dos Teus caminhos, nem dos Teus mandamentos, nem dos Teus estatutos, mas que possamos, Senhor, que possamos, meu Deus, fazer aquilo que agrada a Ti, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que traz, meu Deus, agrado ao Senhor, meu Deus e meu Pai, porque sabemos que aquilo que praticamos, aquilo que fazemos, tem a consequência, tem o preço a se pagar, mas que em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos, o Senhor venha estar em primeiro lugar, a presença do Senhor venha estar em primeiro lugar, seja na nossa decisão, seja no nosso caminho, seja no nosso falar, no nosso pensar, no nosso andar, no nosso caminhar. Meu Deus, que o Senhor venha estar em primeiro lugar. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite, e que na noite de quinta-feira possamos estar todos juntos na presença do Senhor. Fica conosco e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Querendo Deus, quinta-feira estaremos juntos na presença do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus abençoe. Graças a Deus. Levante as vossas mãos nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.